estudo que eu fiz. Eu acho importante, primeiro, eu falar um pouco de onde é que eu estou falando. Porque quando se fala da loucura, pode-se falar de vários lugares. Eu estou falando do campo da sociologia e do campo da história. Então foram esses os autores que eu utilizei para fazer esse estudo. Lá na Unifor, eu sou professora da Unifor há uns 26 anos, mais ou menos, e atualmente, além de professora, eu sou estudante. Eu estou terminando o curso de psicologia porque eu tenho interesse em fazer formação em psicanálise. E desde que eu iniciei esse curso como aluna, que eu decidi também instituir um grupo de pesquisa que trabalhasse com análise de representações sobre a loucura. E como o meu grupo de pesquisa tem alunos não só da psicologia, mas também da comunicação, nós trabalhamos principalmente com análise de representações na mídia, na literatura, no cinema. Então nós fizemos primeiro um trabalho que relacionava loucura com literatura, e eu analisei a obra do Lima Barreto, Diários do Hospício. E apresentei esse trabalho já há uns 2 anos, e agora me interessei em fazer essa análise de representações no campo do cinema. E eu então peço licença a vocês para ler o meu trabalho. Esse trabalho eu enviei para a academia aqui de medicina, ele vai ser publicado, mas para que o discurso ficasse mais leve, mais breve, eu retirei a parte de discussão mais teórica que está no texto e que agora eu vou falar só assim, vou dar uma síntese, né, desses pressupostos que orientaram minha análise para que fique mais claro como foi feita essa análise. Então, o título é Representações da Loucura Feminina no Cinema, e as teorias que serviram de base para o meu estudo são principalmente teorias no campo da história e da sociologia. E os pressupostos que eu estou trabalhando são os seguintes. Nós tomamos as representações sociais não como apenas imagens inócuas, mas como produções culturais que influenciam os modelos e os comportamentos dos sujeitos. Então, quando se fala em representações de gênero, por exemplo, do feminino e do masculino, que estão presentes na mídia, nos discursos, na literatura, né? Essas representações, nós compreendemos que elas também constroem a realidade, porque elas orientam modelos de feminilidade, de masculinidade. Elas estão presentes nos processos de educação, de socialização das crianças. E, obviamente, que elas estão também no cinema. No nosso caso, a gente vai analisar a loucura feminina. Então, nós, segundo nossos pressupostos, o sistema de gênero, que é um sistema universal que classifica, diferencia o masculino do feminino a partir das diferenças sexuais, ele também vai influenciar nas formas de compreender a loucura feminina e a loucura masculina. Aqui no caso a gente vai trabalhar especificamente com a feminina. Outro pressuposto seria de que as representações sociais, né, elas de certa forma podem ter um caráter ideológico, e elas podem ser utilizadas no sentido de reforçar a ordem social, de justificar hierarquias. Pensando nas representações sobre a loucura, né, o seu estudo nos remete para o discurso médico, o discurso religioso, o discurso filosófico e para as práticas institucionais que incidiram e incidem sobre os loucos, não é? Aqui, especificamente, a gente vai trabalhar mais com o discurso médico, como é que ele se deu através da história nessa leitura em relação à loucura feminina. Um outro pressuposto é que os estudos antropológicos, eles vão atestar que o louco é aquele sujeito que está excluído dos principais domínios da vida social. Ele está excluído do trabalho, ele está excluído das normas da sexualidade da família, do campo da linguagem, do campo do lazer, das festas, né? Segundo o historiador Michel Foucault, na sociedade capitalista, essa condição de exclusão permanece, mas há uma modificação no status do louco, que agora passa a ser doente mental. Então, o etos produtivista vai exigir com que esse sujeito seja tratado
para que ele possa ser inserido na vida produtiva da sociedade. Então são esses os principais pressupostos, né? Que as representações, elas produzem a realidade também, que os discursos sociais são aqueles que vão alimentar essas representações que estão na mídia, na literatura, na arte, que a loucura guarda uma relação com a estrutura da sociedade e que na nossa sociedade há um processo de patologização dessa loucura. Então agora eu vou fazer a leitura do meu trabalho. Não é incomum encontrarmos no campo simbólico a associação do feminino à loucura. A justificativa para essa relação se apoia na ideia de que as mulheres são guiadas por forças da natureza incontroláveis pela débil e frágil constituição feminina. Mas as mulheres ocupam no imaginário social um lugar ambíguo e contraditório, podendo aparecer nos discursos, ora como seres frágeis e incapazes, ora como seres perigosos e traiçoeiros. Nos discursos misóginos do mundo medieval, elas foram assemelhadas às bruxas e acusadas de pactuar e até mesmo copular com o demônio. Inversamente, na sociedade burguesa, se atribuiu a elas uma imagem de anjo do lar, valorizando a maternidade e seu papel na família. A medicina do século XIX esmiuça o corpo feminino, procurando desvendar este ente misterioso. Disso resultou uma redução das mulheres às suas funções reprodutivas, permanecendo a ideia de sua vulnerabilidade. A histeria e a ninfomania seriam, então, vistas como formas de loucura desse corpo frágil e desordenado. Esse é o tema do nosso estudo, que tem como objeto de análise 2 filmes que abordam o assunto. O primeiro, Augustine, da diretora Alice Vinocourt, produzido na França em 2012, trata a questão da histeria a partir de um fato histórico, relatando a relação da paciente com seu médico, o famoso Dr. Charcot. O segundo, Ninfomania, que esteve em cartaz no Brasil em 2014, traz em sua narrativa a questão da perversão através do relato de uma mulher sobre sua vida. Ninfomania, que foi exibida em 2 partes por conta de sua longa duração e causou comentários acalorados e discussões polêmicas na mídia, tanto pelo seu conteúdo sexual, como também por ser dirigido por um expoente do cinema europeu, o dinamarquês Lars von Trier. A finalidade deste trabalho é, portanto, discutir sobre a produção de representações acerca da loucura feminina e sua apropriação pelo cinema, focalizando discursos sociais que alimentaram ou alimentam essas representações e que, nesse processo, assumem por vezes um caráter ideológico, justificando as hierarquias sociais. Aqui focalizaremos principalmente o discurso médico sobre as mulheres, construído a partir do século XIX, período ao qual se atribui a existência de um debate rico e polêmico sobre questões de gênero, e esse debate teve como base de sustentação o desenvolvimento da ciência médica no campo da anatomia e da fisiologia reprodutivas, trazendo como consequência um novo modelo explicativo para as diferenças sexuais, que foi usado também como referência para explicação e justificação das hierarquias de gênero. O modelo do dimorfismo sexual radical reforçava a ideia de que a biologia e a anatomia afetavam cada fibra do corpo, produzindo profundas diferenças psíquicas e mentais entre homens e mulheres. A partir dessa disjunção radical, foram atribuídas ao homem qualidades como razão, objetividade, criatividade e agressividade, enquanto a mulher, sensibilidade, subjetividade, emoções, mimetismo e amor altruísta. Nos discursos sociais da época, a biologia era o destino. A natureza moral, mental e física do homem e da mulher decretavam sua função social e seus lugares na sociedade. Referindo-se aos pressupostos culturais que influenciaram as teorias médicas, Spink menciona a chamada medicina ovariana, que afirmava a centralidade da atividade reprodutiva na vida das mulheres,
estendendo a dominância dos ovários para as outras dimensões da subjetividade feminina. Nesse sentido, a psicologia feminina funcionava como mera extensão da capacidade de reprodução, e qualquer manifestação de anormalidade de caráter, da irritabilidade à insanidade, era fruto de doença ovariana. A máxima de que as mulheres são o que são por seus ovários levou os médicos do século XIX à prática da ovariotomia, com a finalidade de curar patologias da conduta como a histeria, a masturbação e os excessos sexuais. Encaminhadas por seus familiares queixosos, geralmente os maridos, as mulheres eram submetidas à extirpação dos ovários e, quando voltavam para casa, sem esses ovários, se mostravam tratáveis, ordenadas, habilidosas e limpas. Mesmo que a cirurgia tivesse pouco sentido do ponto de vista médico, do ponto de vista disciplinar, era bastante eficaz. O corpo feminino era tido como fonte de desordem e concebido como entidade submetida apenas às regras da natureza e às suas funções. As mulheres, seres frágeis e suscetíveis à loucura, seriam incapazes de controlar o próprio corpo. Aqui eu trago uma citação de uma historiadora, Yvonne Nivelet. Ela vai dizer assim, numa obra que é a História das Mulheres do século XIX, muito interessante, produzida na França. Ora, a mulher do século XIX é uma eterna doente. A medicina das luzes apresenta as etapas da vida feminina como outras tantas crises temíveis, mesmo independentemente de qualquer patologia. Além da gravidez e do parto, a puberdade e a menopausa constituem também, a partir de então, provações mais ou menos perigosas, e as menstruações, feridas dos ovários, abalam, disse, o equilíbrio nervoso. Todas as estatísticas provam, com efeito, que as mulheres sofrem no século XIX de uma morbidez e de uma mortalidade superiores às dos homens. É nesse contexto que se torna comum a ideia de que todas as mulheres são nervosas, ou foram, ou virão a ser. A histeria, vista como afecção invalidante, que podia ser simulada ou cultivada, era tida como doença do sexo frágil e inerente à natureza feminina. O caráter contagiante da histeria faria com que essa doença assumisse proporções coletivas. E aqui novamente uma citação da historiadora, quando ela diz: moças e mulheres contorcem-se, gritam, injuriam e batem nos pais e nos maridos, bebem álcool e recusam-se a trabalhar. Os poderes públicos desconcertados empreendem uma verdadeira cruzada para arrancar toda uma população rural ao isolamento e à miséria. Abrem estradas, instalam uma guarnição militar, organizam bailes. Ela está se referindo a um caso que ocorreu em Morzine, uma região da França, entre 1857 e 1873, que foi diagnosticado pela medicina da época como um caso de histeria coletiva. O número de doentes que apresentavam sintomas da histeria teria chegado a 200. O governo enviou a Morzine um médico, Adolphe Constance, que iniciou uma cruzada contra a suposta epidemia. A teatralização que se desenvolve na Salpêtrière entre 1863 e 1893 provoca, exibe, leva ao extremo a angústia e o sofrimento das pacientes e revela o fascínio que domina o corpo médico. O tratamento da histeria naquela época fazia parte do projeto de normalização da vida sexual que tinha como referência o modelo burguês de família. Além da esterilização do corpo feminino, expressão cunhada por Michel Foucault, historiador, há todo um processo de psiquiatrização do prazer perverso, que consistia na patologização de práticas sexuais que fugissem do modelo burguês, que estava voltado para a procriação e a dessexualização do sexo feminino. A homossexualidade, a masturbação excessiva e a ninfomania passam a partir de então a ser vistas como anomalias identificadas à loucura e consideradas distúrbios manifestados por aqueles que eram incapazes de se adaptar à norma dominante. Porque Foucault tem uma obra chamada História da Sexualidade, onde ele vai mostrar
porque antes desse período, que se inicia no século XVII, XVIII, esses desvios sexuais, eles eram tolerados, eles não eram vistos como patologias que deveriam ser curadas, tratadas. A associação dessas práticas sexuais à loucura ganhou contornos específicos em razão do gênero, sendo a histeria geralmente associada ao feminino e as perversões predominantemente ao masculino. Os filmes que são objeto do nosso estudo apresentam como temas tanto a histeria como a perversão. A primeira através de Augustine, paciente de Charcot, internado em Salpêtrière, e a segunda na figura da personagem Jo, que é o que nós vamos então apresentar agora. Eu vou iniciar a minha análise do primeiro filme, que é Augustine, depois então em seguida do filme Ninfomania. Somos todos histéricas desde que o Dr. Charcot, o papa da histeria, criador de histéricas confinadas, gasta uma fortuna para manter um batalhão de mulheres nervosas, nas quais inocula loucura, transformando-as em demoníacas. Você trai o seu marido, você sofre de histeria. Porém, uma histérica sensual. Você mente em tudo? Histérica. Você é comilona? Histérica. Você está nervosa? Histérica. Você é isto, você é aquilo, você é o que as mulheres são desde o começo do mundo, histéricas. O texto acima faz parte da narrativa fílmica de Augustine, sendo apresentado no enredo como de autoria do escritor francês Guy de Maupassant, um dos muito notáveis que assistiam às famosas sessões científicas de Jean-Martin Charcot, no hospital parisiense Pitié-Salpêtrière. Isso em finais do século XIX. Não podemos garantir que o texto seja de Maupassant, mas podemos reconhecer nas suas linhas a enorme proporção que o debate sobre a histeria assumiu nos meios científicos e intelectuais daquela sociedade europeia. Utilizando fragmentos históricos do passado para com eles tecer uma narrativa ficcional, o filme apresenta como tema central a relação entre a histérica e seu médico. Augustine, a paciente de Charcot, é uma jovem de 19 anos, serviçal de uma família burguesa desde os 14. Ela é internada após uma de suas crises durante um jantar na casa dos patrões, quando serve aos convidados. Ao cair no chão, Augustine puxa a toalha da mesa, destruindo a rica ceia. Seu corpo se contorce de forma descontrolada, causando grande espanto aos presentes. A partir de então, a personagem será uma cativa do Salpêtrière por bom tempo, submetendo-se ao tratamento da época. No hospital, Augustine se mostra a doente perfeita, uma doente magnífica, como diz o personagem Charcot, não tanto por servir de cobaia para o estudo do mestre, já que parecia mesmo haver um batalhão de mulheres, mas pela sua performance e capacidade de teatralização diante dos médicos espectadores, e também por se colocar na condição de objeto de desejo sexual daquele a quem atribui o poder de curá-lo. No filme, a questão da histeria e seu tratamento no Salpêtrière são elementos importantes na medida em que oferecem suporte para o desenrolar de um envolvimento sexual entre o médico e a paciente, o que se dará num crescendo até culminar com uma relação sexual entre eles, selando a cura de Augustine. A histeria no filme é explicada pela medicina ovariana, dando-se grande importância à menstruação. Augustine, apesar dos seus 19 anos, chega ao hospital sem ainda ter tido a menarca. Esse fato é visto como relacionado à doença de Augustine, sendo ao mesmo tempo causa e consequência da doença. Para curar-se, teria que menstruar, e menstruando estaria apta a ser curada. É dessa forma que as paralisias de Augustine vão cessando pouco a pouco. Primeiro a do olho, depois a do braço. Um aspecto que merece ser destacado no filme é a trajetória de Charcot e sua consagração como médico e cientista. O reconhecimento dado a ele pela sociedade médica aparece no filme como um processo em que estão implicados não apenas os estudos e experiências do mestre junto ao corpo manipulado da paciente, mas também a conivência desta com seu médico, fato que fica mais explícito ao final,
quando Augustinho simula uma crise diante da plateia, obtendo muitas palmas para si e para Charcot. Pode-se dizer que no filme, aqueles que assistiam às sessões estivessem talvez menos interessados nas causas da histeria e seu funcionamento e mais na expressão altamente sexualizada do ataque histérico. No filme, a histeria pode ser tomada como uma metáfora para significar a demanda por um reconhecimento da sexualidade e do desejo feminino, e para o médico como um meio de se apropriar do corpo feminino, de tocá-lo, às vezes de forma contida, mas também com rispidez ou brutalidade. Do controle sobre esse corpo, exaustivamente observado e manipulado, se extrairá uma verdade que irá garantir o exercício de um poder médico e masculino sobre suas pacientes histéricas e sobre a comunidade. Uma das personagens diz no momento do filme para Augustinho: aqui é para Charcot que se deve rezar. Na narrativa, há também a presença da mulher de Charcot, personagem que eu não sei como seria se na vida real existe realmente. Eu estou falando de um filme que é ficcional, né? Então, a presença da mulher de Charcot, personagem que ocupa um papel importante, apesar de aparecer em poucas cenas. É dela que partem iniciativas que ajudarão Charcot em sua ascensão social. Promove recepções, faz um trabalho de articulação, contata pessoas importantes. A dedicação ao marido aparece na narrativa não apenas como adequação ao seu papel de boa esposa burguesa, mas como forma de obter a atenção do marido, já que está enciumada. Temos assim no filme um triângulo amoroso, em que a esposa, como um de seus vértices, faz uso de estratégias que estão ao seu alcance. Outro aspecto interessante a ser destacado no filme diz respeito a alguns cortes operados durante a narrativa que, ao se interromper, coloca diante do espectador mulheres que falam a um interlocutor suposto, já que não aparece. Dizem algo de seu sintoma, falam em tonturas, palpitações, relatam atos em que concluímos ter havido alucinação, delírio. Uma delas fala em automutilação. Outra, com a boca cerrada, nega-se a falar. O mutismo é o seu sintoma. Não há muitas pistas para que possamos entender a intenção da diretora, mas pensamos que poderia ter sido uma forma de mostrar a riqueza com que a loucura feminina é expressada e de como o corpo sofre. No que tange a relação homem-mulher, o filme explora a questão da sedução, a partir de um modelo muito comum no imaginário romanesco. A mulher bela e sedutora, porém pobre e anônima, que se apaixona por um homem socialmente importante e mais poderoso do que ela. O homem, por sua vez, se torna vulnerável em razão do seu desejo por aquela mulher, mas apenas temporariamente, porque após possuí-la, se recompõe abandonando-a. Mas Augustine não espera ser dispensada, fato provável de acontecer, já que as diferenças entre ela e Charcot são